A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Jeremias, um profeta do Senhor. Jeremias foi muito perseguido porque ele fazia profecias do Senhor e como o povo não obedecia aos mandamentos do Senhor, pelo contrário, o povo servia a outros deuses, inclusive queimavam os seus filhos recém-nascidos a Moloque, sacrificavam no fogo, blasfemando assim o nome do Senhor. Então, obviamente, as profecias eram profecias da ira do Senhor, porque Deus dizia, as profecias diziam que se o povo não se arrependesse, a ira do Senhor se acenderia contra o povo, Então, sendo assim, Jeremias era mal visto pelo povo por causa disso, Principalmente pelo rei, o rei Zedequias, o rei de Judá. Mas, obviamente, Jeremias, sendo um servo do Senhor, ele se manteve sempre firme nos caminhos do Senhor e sempre obediente à palavra do Senhor. E, obviamente, ele também recebeu o seu galardão mesmo em vida, Porque o nosso galardão mesmo, o que a gente almeja, vai ser na vida eterna, não é o que a gente não almeja o nosso galardão aqui, mas mesmo em vida ele foi abençoado, ele teve os seus teve além da proteção de Deus, ele teve também as bênçãos de Deus aqui também, porque perdão, gente, foi a minha filhinha ali. Porque Deus incentivou ele, aliás, Deus disse a ele, por exemplo, que comprasse terras, mostrou a ele os lugares das terras, inclusive Jeremias ficou meio assim, porque a cidade iria ser destruída, mas ali seria para o futuro, e Jeremias comprou essas terras, então Deus já estava ali preparando o futuro de Jeremias, Então ele sempre se manteve nos caminhos do Senhor, apesar de ser perseguido. Mas a palavra de Deus diz, que aquele que perder a sua vida por Deus, por Jesus Cristo, aquele que perdê-la, achá-la-á, Porque é uma honra perder a vida pelo Senhor Jesus Cristo, Afinal de contas, ele fez o mesmo por nós, Sem motivo algum, sem recompensa alguma, Jesus Cristo ofereceu a sua vida como sacrifício por nós, E até hoje nós temos a oportunidade, nós temos a possibilidade de salvação, a opção de salvação, Opção porque é uma opção, Você sabe se você quer ser salvo ou não. Para ser salvo, basta seguir aos caminhos do Senhor, basta seguir aos seus estatutos, basta se render aos caminhos do Senhor, Se arrepender de seus maus caminhos, andar reto, ser honesto, não mentir, não roubar, não matar, não destruir, não desejar mal a ninguém, Seguir somente a Deus, adorar somente a Cristo e assim seguir os mandamentos do Senhor. É somente isto, Agora, se não quiser seguir os caminhos do Senhor, você não é obrigado, mas também não receberá o tesouro que é viver eternamente, nos reinos dos céus. E hoje as bênçãos que recaem sobre os recabitas, no capítulo 35. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos,
e a toda a casa dos recabitas, né? Uma coisa interessante aqui, que sempre quando fala de alguém, fala fulano, filho de ciclano, filho de beltrano e tal, né? E isso é para poder identificar as famílias, né? A quem pertence aquela pessoa, porque até hoje tem isso. Hoje, na realidade, existem os apelidos, né? Porque existem muitos nomes iguais, então tem os apelidos para diferenciar as pessoas e tem os sobrenomes, né? Mas antigamente não existia isso. Então, quando se falava sobre alguém, falava dele, mas falava de quem ele era filho, de quem era a família dele, para poder identificá-lo corretamente, né? E a gente continua no versículo 4. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e lhe disse: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andai peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nós, para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu que, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Olha que maravilha. Lembra-se que Deus deu várias oportunidades para Judá e Jerusalém se arrepender de vossos caminhos, né, desses maus caminhos, se voltar ao Senhor, para que assim sobrevivesse as cidades, né, para que assim Judá e Jerusalém continuassem na presença do Senhor e assim continuassem a sua vida, continuassem erguida, né, mas
não seguiram os caminhos do Senhor, né? Continuavam sempre blasfemando contra o Senhor. Quem seguiu os caminhos do Senhor foram o povo que foi cativo ao rei de Babilônia, né? Que foram para a Babilônia, vivendo cativos lá. Deus, inclusive, mandou uma carta através de Deus falou a Jeremias que enviasse uma carta ao povo, dizendo que eles podiam erguer suas casas, constituir famílias, pois ficariam por lá 70 anos e depois voltariam para Judá, para reedificarem a cidade, né? Mas quem ficasse na cidade, a cidade seria desolada, ou seja, seria destruída. Com isso, todo o povo também. O povo seria destruído pela fome, pela peste e pela espada, né? Por um desses 3 caminhos. Mas mesmo assim, Deus foi dando várias oportunidades para que o povo se arrependesse, até que realmente chegasse o momento, né? E esse momento chegou e os filhos de Jonadab, ali eles serviram como exemplo, porque Jonadab foi um homem do Senhor, né? Foi um servo do Senhor. Ele passou o ensinamento de Deus para os seus filhos obedeceram esses mandamentos, né? Respeitaram a vontade de seu pai, obedecendo esses mandamentos, seguindo os caminhos do Senhor, e, obviamente, Deus se alegrou com isso. Então, o que Deus fez? Deus fez uma aliança com a família de Jonadab, né? Prometendo a Jonadab que nunca lhe faltaria um descendente de Jonadab na presença do Senhor. Lembra-se que Deus também fez uma aliança com Davi naquela época também, né? Aliás, bem antes, né? Deus tinha feito uma aliança com Davi que nunca lhe faltaria um descendente no trono de Judá, desde que esse descendente andasse nos caminhos do Senhor. E até então tinha sido assim. Mas sempre que um descendente ficava no trono, no começo ele seguia os caminhos do Senhor, mas quando chegava para o final ele se desviava do caminho do Senhor. Então ele morria e vinha o seu sucessor e acontecia sempre a mesma coisa. Eram poucos os que realmente se mantinham até o final nos caminhos do Senhor, até que chegou um momento em que não ficaram nos caminhos do Senhor. Entrava um, saía outro e todos realmente seguiam a outros deuses, todos realmente faziam tudo contra os mandamentos do Senhor. Então foram eles, né? Foram realmente o povo de Judá, o povo de Jerusalém que realmente quebrou a aliança que foi feita com Davi, né? Porque Deus tinha mantido Judá por amor de Davi, por isso que Deus não tinha destruído. Lembra-se que Deus destruiu as outras 10 tribos, né? Deus tinha dado a Jeroboão naquela época, né? E o pessoal de Israel, todos eles andavam fora dos caminhos do Senhor. Então, quando tinha guerra, essas coisas, eles sempre perdiam. Mas o povo de Judá não, o povo de Judá sempre recebia vitória porque estava nos caminhos do Senhor, e tudo sempre por amor de Davi, mesmo Davi não estando mais no trono, não estando mais vivo, mas era a sua descendência que estava ali. Então, quando a sua descendência saía dos caminhos do Senhor, havia de, por exemplo, perder uma guerra, alguma coisa, mas o próximo sucessor já entrava no trono nos caminhos do Senhor, então já reerguia novamente a cidade, né? Então mantinha-se a promessa, mantinha-se a aliança, até que chegou um ponto em que eles não mais seguiam os caminhos do Senhor. E isso desde o começo do trono, né? Desde que se entrava no trono já não estava mais. E isso levava o povo todo a pecar. Porque como o próprio rei não andava nos caminhos do Senhor, ele incentivava também o povo a fazer todos os seus costumes. Por exemplo, sacrificar as crianças, os recém-nascidos a Moloque, né? Imagine só, seu filho acabou de nascer, você jogar lá o fogo para um Deus entre aspas, né? Porque a gente sabe que só existe um Deus, que é o Deus único, que é o Deus vivo, né? Mas aqui, Jonadab, por exemplo,
ele manteve-se sempre nos caminhos do Senhor, ensinou isso aos seus filhos, né? Que Deus também nos diz isso, que os pais têm que disciplinar os filhos, têm que educar seus filhos, têm que ensinar seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Ele ensinou, seus filhos realmente seguiram os caminhos do Senhor, e com isso a família toda foi abençoada, e ali foi feita uma aliança com o Senhor, né? O Senhor realmente fez uma promessa de que realmente a família dele teria seus sucessores. Olha que maravilha ali, né? Uma promessa direta de Deus ali, sem nem ao menos esperar. Foi de repente, em apenas uma conversa simples, vem a palavra de Deus abençoando a família perpetuamente. Que maravilha, né? E a gente continua aqui no Jeoiaquim queima a profecia de Jeremias no capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Portanto, ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias o rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Porventura cairá a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá e a Jerusalém. Leu, pois, Baruque aquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova na casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados a saber: Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo da sua mão e foi ter com eles. E disse-lhe: Assenta-te agora e leu-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: Da sua boca ele me ditava todas as palavras, e eu com as tintas escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi
para que tomasse o rolo. E Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, diante de um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Ainda que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Aziel, e a Selameias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera na boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nelas homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei a sua iniquidade nele, na sua descendência e nos seus servos. Trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Deus mais uma vez aqui, mais uma vez dando uma chance, e mesmo assim o rei, né, obstinado em fazer contra o Senhor, né, nem se atentou em ouvir totalmente as palavras. Ali o demônio realmente estava possuído, ali mesmo o demônio estava encerrando ali os ouvidos dele, impedindo mesmo que ele ouvisse a palavra do Senhor, que ele se arrependesse, porque o coração dele ali estava completamente endurecido. Em nenhum momento ele se amoleceu, em nenhum momento ele pensou em ceder um pouquinho que seja para o Senhor, né? Ele se manteve realmente firme contra o Senhor. Infelizmente existe também esses casos, né? E ali não adianta jejum nem oração, porque a própria pessoa não deseja sair daquele mal, né? Ali é a própria pessoa que quer se manter nesse mal. Tem pessoas que realmente têm o coração duro, têm o coração maléfico. E essas pessoas que têm o coração maléfico, a gente ora, né? O que a gente pode fazer é orar, interceder pela pessoa, mas é da própria pessoa, né? Por mais que a gente ore, é dela mesma. Ela não tem vontade de ser diferente, né? Ela gosta dessa malvadeza toda. Então, infelizmente, ali é só Deus que é capaz de amolecer esse coração, mas isso, obviamente, se for da vontade dele, ele pode amolecer esse coração. Mas às vezes o coração é tão duro, tão maligno, que Deus também não vê que a pessoa realmente tenha um pinguinho de bondade que seja para que realmente tenha condições de se arrepender de seus maus caminhos, né? Porque tem muita gente que faz uma maldade ou outra, mas lá no fundo tem um pingo de bondade, né? A gente vê que lá no fundo a pessoa para pensar um pouco, né? Às vezes tem um momento de sensatez, vamos dizer assim,
Mas tem pessoas que não existe esse momento de sensatez, é malvadeza pura. E para essas pessoas, infelizmente, o inferno tá aí e é para lá que vai realmente, né? Aliás, é o que diz a Bíblia, né? Que é para lá que vai, não sou eu que estou dizendo, porque quem sou eu para julgar alguém, né? A palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgados. Então, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz, né? Do reino de Deus só entrará somente aqueles que seguem os caminhos do Senhor, né? Aqueles que são retos de coração. E explica, inclusive a gente vai chegar também nesse ponto onde fala os que não entrarão no reino do Senhor. Mas aí é assunto um pouquinho mais para frente também, que se eu for falar agora vai prolongar muito o vídeo também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, agradeço por mais um dia de vida, Pai. Eu agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de receber as tuas mensagens, Senhor, de receber a sua lição, Pai. Abençoe essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Arranque dela tudo que não lhe pertence, Pai. Caia por terra todo o mal direcionado a ela, Pai. Todo esse trabalho contra ela que seja desfeito agora em nome de Jesus, Pai. Caia por terra toda essa inveja contra ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amoleça esse coração, Pai. Encha-o com teu espírito, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua profissão, toque em seu emocional, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos teus filhos, Senhor, que eles sejam guiados, Pai, que nós sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Pai. Necessitamos de ti, Senhor, necessitamos de tua presença e de tua direção, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.